Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem com a família? Se cuidem, pessoal, tá bom? Se cuidem porque precisamos nos cuidar para que quando voltarmos às aulas presenciais estejamos firmes lá, tá? Vamos para a aula? Grande abraço, curtam a aula aí, tá? Um abraço. A gente vai entender hoje exatamente como que tudo se processou no planeta, tá? Ou seja, todo tipo de matéria, como que toda matéria é composta, de que ela é formada. A gente já entendeu até o momento que tudo é formado por átomos. Nós já entendemos, já estudamos que os átomos são mais de 100 átomos. Tem alguns átomos que são artificiais, outros são naturais, né? Então encontramos na natureza. E esses átomos estão divididos, estão organizados numa tabela chamada tabela periódica, né, dos elementos químicos, e esses átomos foram colocados na tabela pelo número atômico, nós já compreendemos isso, então já sabemos como que o átomo é formado, de quê, já sabemos como eles foram organizados, e hoje nós vamos entender como que eles se ligam. Vamos começar a entender esse conteúdo. Como que os átomos se ligam, né? Os átomos podem se ligar de diversas formas. Na verdade, vamos estudar de três formas: da forma iônica, da forma covalente e da forma metálica. As duas primeiras são aquelas que nós vamos mais nos aprofundar. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a ligação iônica, tá? Que inclusive é o caso dessa ligação dessa fórmula aí. É o NaCl, tá? O cloreto de sódio, que é no popular é o sal de cozinha. Ali é um copo com água e o sal está dissolvido na água, tá bom? É isso que a gente vai estudar hoje, a ligação iônica. Antes de qualquer coisa, para nós entendermos a ligação iônica, precisamos entender o que é uma ligação química. Uma ligação química, gente, é quando dois átomos se unem. De alguma forma, eles conseguem se unir. Eles vão se juntar a ponto de gerarem uma substância, uma molécula, tá? Então, os átomos se unem para formar substâncias e moléculas, tá bom? Agora, por que os átomos precisam se ligar? Como que eles se unem? Se eles não têm cérebro, não raciocinam, não pensam, né? Como que eles se unem? Como que isso acontece? Por que eles precisam disso, né? Eles, na verdade, nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir, ao longo da aula de hoje eu vou falar mais vezes. Um átomo atinge a estabilidade, fica estável, quando ele apresenta 8 elétrons na última camada. Então, os átomos se ligam porque eles precisam apresentar esses 8 elétrons na última camada, tá? Então, o fato deles não terem 8 elétrons na última camada faz com que eles tenham que se ligar a outros para eles conseguirem realizar tal fato. Inclusive, aí cabe uma observação, ó, é por esse motivo que os gases nobres não se ligam. Então, um gás nobre não se liga a outro gás, seja ele qual for, a outro elemento químico, a outro átomo. Eles estão isolados na natureza, né? Nós já estudamos isso quando vimos tabela periódica. É a última coluna, é a última família na tabela. Ela fica à direita na tabela, é a última família, né? É a família dos gases nobres. Nós estudamos isso aí na última aula. Eu vou até repetir logo aqui, ó, essa tabela que nós já tivemos na última aula. Se você reparar bem, ó, é essa família aqui, ó. A família 8A ou família 18, que a gente chama, tá? Essa família aqui, ela é exatamente a família dos gases nobres, que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. O radônio, se você reparar bem, é aquele que tem a maior quantidade do número atômico, ó. Olha a distribuição eletrônica dele. Se você olhar o que eles têm em comum, exceto o hélio, né? Vamos deixar o hélio de lado aqui, que eu já falei isso na última aula. O hélio e o hidrogênio são os únicos elementos na tabela periódica que se estabilizam com 2 elétrons na última camada. Todos os demais precisam ficar com 8 para que eles venham atingir a estabilidade. Tirando o hélio, todos os demais átomos aqui, todos os demais gases nobres, apresentam 8 elétrons na última camada. Isso está bem claro nessa tabela. Última camada do neônio, 8. Última camada do argônio é a M, 8 também. Do criptônio, 8 também. A camada N é a última. Resumindo, para ser estável, um átomo precisa ter 8 elétrons. Como só os gases nobres, têm normalmente 8 elétrons na última camada, só eles que não precisam se ligar a outros átomos para atingir essa estabilidade. Todos os demais átomos da tabela precisam se ligar
a outros átomos para conseguirem essa estabilidade, tá? Então vamos compreender um pouquinho mais a fundo o que significa ligação iônica. Em primeiro lugar, esse nome é sugestivo, ligação iônica, porque quando dois átomos se unem e formam íons, é exatamente o que caracteriza uma ligação iônica, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais o que seria esse íon, né? Vamos pensar, pegar como exemplo, esse exemplo aqui, ó. Vou até voltar aqui, ó. Vamos pensar no sódio se ligando ao cloro, tá bom? Como eu já falei lá no início da aula, no primeiro slide, que aquela imagem ali é do sal de cozinha. É exatamente quando o sódio, o Na, se liga ao cloro, que é o Cl. Aí forma-se um tipo de sal chamado cloreto de sódio, que no popular é chamado de sal de cozinha. Vamos analisar a quantidade de elétrons na última camada do sódio, que é o Na, que é esse primeiro átomo aqui, ó. Ele tem quantos elétrons na última camada, que é a camada M dele? 1. Vamos analisar o átomo cloro agora. Ele tem quantos elétrons na última camada? 7. Ligação perfeita, gente. Ligação perfeita. Porque é uma outra característica da ligação iônica. Um átomo vai doar elétrons ao outro. Então, um doa, o outro recebe, o outro ganha. Um perde, o outro ganha. É mais ou menos isso, tá? Só lembrando que quem perde elétron se torna positivo, se torna um íon positivo, e quem ganha elétron se torna um íon negativo, tá? O raciocínio é o oposto da matemática. Lembram? Por que isso? Porque elétron é carga negativa. Então, se eu perco carga negativa, eu fico menos negativo. Consequentemente, eu fico mais positivo, tá? Então, quando eu perco elétrons, o átomo, né? Quando ele perde elétron, ele fica carregado positivamente. E quando ele ganha, ele fica carregado negativamente. Exatamente o que acontece aqui. O sódio se torna um íon positivo porque perde esse único elétron aqui na camada M para o cloro. E o cloro, que tem 7 na última, ao receber esse 1 elétron do sódio, ele fica com 8, como nós vamos ver agora no resultado final. Isso aqui, ó, esse resultado final depois da seta, é exatamente depois da ligação, quando os átomos estão ligados. Olha aqui, ó, o sódio como é que ficou? Ficou com mais um aqui em cima, ou apenas o mais, basta, que já indica que tem 1. E o cloro ficou com menos 1. Esse mais 1 significa dizer não que ele recebeu elétron, mas que ele doou. Tá? Volto a falar, é o inverso da matemática. Então, se ele doou, ele fica positivo, fica mais 1. E se ele recebeu, ele fica negativo, menos 1. Então, o sódio doou o único elétron que ele tinha na última camada para o cloro. Ele acabou ficando com 8 elétrons na última camada, porque esta camada, ao ser doada, ela deixou de existir, só tinha 1, deixou de existir, e aí ficou como sendo a última camada, a camada L, que tinha 8. E, em contrapartida, o cloro, ao receber um elétron, ele tinha 7, quando ele ganhou um elétron, 7 mais 1, ele ficou com 8 elétrons na última camada. Olha que coisa interessante. Então, o resultado final da formação do sal de cozinha é o cloro com 8 elétrons na última camada e o sódio também com 8 elétrons na última camada. Ou seja, os dois átomos ficam estáveis quando eles ligam. Nenhum deles estavam estáveis. Nenhum deles estava, né, estável. Você vê que o sódio não estava estável porque ele não tinha 8 elétrons na última, ele tinha 1. E nem o cloro. O cloro não tinha 8, tinha 7. Então, um doa para o outro e os dois ficam com 8 elétrons na última camada. Os dois ficam estáveis. Mas eles só ficam estáveis quando eles se unem, quando eles se juntam. Tá bom? Vamos seguir para fecharmos. Dessa forma, o átomo sódio fica com uma carga elétrica positiva e transforma-se em um íon positivo. Já falei sobre isso. E, consequentemente, o cloro, ao receber essa carga negativa, se torna um íon negativo, né? Chamado de ânion também. Beleza? Aí está novamente o composto cloreto de sódio. Você vê que o sódio é representado pelas bolinhas menores azuis e o cloro representado pelas bolinhas verdes maiores, tá bom? Esse é o agregado iônico, beleza? Vamos seguir. Vamos lá. E a representação química disso? Nós temos aí uma fórmula, que é representada por essa primeira aqui, mas também a gente pode representar assim, ó, as 4 letras, os 2 elementos, né? O Na, que é o sódio, o cloro, que é o Cl, juntas, como se fosse um nome só, né? NaCl, não separados, ou assim, ó, que seria mais aí uma fórmula mesmo. O Na+, indicando que ele doou um elétron,
Cl-, indicando que ele recebeu um elétron. E a fórmula eletrônica pode ser feita assim também, ó, colocando-se a quantidade de elétrons na última camada de cada um deles. O sódio não tem nenhum, né? Acaba tendo os 8 dele da anterior, né? Mas ele da última, e o cloro ficou aqui com 8 elétrons na última camada quando ele fica com esse menos aqui, tá bom? Gente, basicamente, uma ligação, é, uma ligação iônica, sempre vai ser estabelecida nesse sentido. É um átomo doando, o outro recebendo. Aí, eu queria fazer um linking aqui, uma ligação com o último conteúdo. Por que que normalmente os metais se ligam aos não metais formando uma ligação iônica? Porque os metais normalmente têm na família 1A, 2A, na família A toda, e mais a família 1B e 2B, eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada. Esses são os metais, tá? Eles apresentam essa quantidade de elétrons na última camada. Eles têm uma tendência a doar. Quem tem pouco elétrons na última camada tem tendência a doar e é um metal. E quem tem muito elétron na última camada, 5, 6, 7, é um não metal e tem uma tendência de receber elétrons, tá? Para resumir, fazer um resumão aqui dessa aula e fecharmos, um resumo da ligação iônica é o seguinte: como o próprio nome já diz, a ligação iônica ocorre com a formação de íons. Sempre um dos átomos perde elétrons, né? Doa, enquanto o outro está ganhando, o outro está recebendo. Então, um doa, o outro recebe, um perde, o outro ganha. Sempre assim. Nunca haverá um compartilhamento. É como doar mesmo. Se eu pego a minha caneta e te dou a minha caneta, ela não é mais minha, ela passa a ser sua. Agora, eu posso te emprestar. Empréstimo não é ligação iônica. Um átomo não vai. Existem átomos que emprestam, né, seus elétrons a outros átomos, mas não é o caso aqui. O caso aqui são as ligações químicas entre dois átomos onde um doa, o outro recebe. Por isso que tem essa segunda característica aqui, está no resumo da ligação iônica. O átomo mais eletronegativo arranca os elétrons do menor eletronegativo, né? De menor eletronegatividade. E, por último, essa ligação sempre ocorrerá entre metais e não metais, como nós já falamos, por questões da quantidade de elétrons na última camada. Os metais têm poucos elétrons na última camada, e os não metais têm muito, quase 8, muito próximo a 8, 5, 6, 7. E também pode ocorrer entre os metais que querem doar com o hidrogênio que quer receber. Isso também pode acontecer. É mais raro, mas acontece também, tá? Gente, com essa aula eu finalizo essa aulinha de hoje sobre a ligação iônica, tá? Desejo a vocês aí um excelente fim de semana, né? E se cuidem aí. Grande abraço.